Oi, tudo bom? Aqui é a Mari e esse é o canal da Mari, o lugar para você que quer se tornar exponencial na sua vida e nos seus negócios. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho com vocês a respeito do mindset do futuro, né? É, Acho que surgiu essa importância para mim de compartilhar um pouquinho sobre isso, porque além do fato de que a gente está vendo que o mundo está evoluindo exponencialmente, né? Vide as tecnologias exponenciais, impressoras 3D, robótica, nanotecnologia, biotecnologia e assim vai, quer dizer, tantas coisas acontecendo, o mundo evoluindo exponencialmente, está tendo uma necessidade de nós também, seres humanos, estar evoluindo exponencialmente, né? E essa é a minha teoria, que a gente está nesse caminho agora de ser um ser humano exponencial. Esse é o nosso caminho de evolução. Mas como que seria isso, né? Então, eu estava lendo no World Economic Forum, eles sempre costumam fazer um pouco de estudo sobre as análises e tendências do futuro do mundo como um todo, né? E eles soltaram dois estudos, né? E um deles fala que 70% das profissões que nós conhecemos hoje, em 2030, 70% dessas profissões já não existirão mais. Isso me chamou muita atenção. E depois eles soltaram outro relatório falando que 35% das profissões, das habilidades, é, então 35% das habilidades que hoje nós consideramos importantes já não serão mais importantes até 2020. Então 35 das nossas habilidades que a gente utiliza hoje nas nossas profissões já não serão mais importantes. Agora, imagina isso e qual que é o impacto disso para o nosso dia a dia, né? Então, assim, e qual que é o impacto disso das profissões? Quando eu começo a falar a respeito desse estudo que eu li para algumas pessoas, eu sempre lembro que quando eles soltam um relatório desse, por exemplo, a gente tem que lembrar que o Brasil ainda está atrasado pelo menos uns 3, 5 anos. Né? Então, se o mundo e as profissões daqui em 2020 não forem as mesmas, nós no Brasil podemos estar acompanhando o que está acontecendo lá fora. Então, em 2022, 2023, nós estaremos mais preparados, então, para essas novas habilidades e essas profissões novas que estarão surgindo, que a gente vai começar a acompanhar aqui também. Né? Então, daí fica pelo menos um respiro. Mas independente disso, né, quando a gente fala, então habilidades do futuro, aonde que entra isso, né? Eu estava assistindo algumas palestras, né, de algumas pessoas que têm trabalhado muito, estudado muito esses assuntos, e uma das teorias que tem sido muito em voga é que, basicamente, para você ser um ser humano exponencial, cada vez mais nós vamos precisar ser o quê? Mais humanos. Ou seja, nós vamos precisar cada vez mais desenvolver mais as nossas habilidades humanas. E aí agora eu vou fazer um paralelo do Howard Gardner para esse vídeo, mas tem um outro que eu faço um outro paralelo em relação aos estudos das habilidades que o World Economic Forum também soltou. Então acompanha que tem um outro vídeo complementando esse daqui, tá? Nesse vídeo eu vou falar então do Howard Gardner. Ele é um psicólogo que tem estudado bastante a questão das inteligências humanas, né? Ele classifica basicamente 9 inteligências, mas das 9 inteligências tem 3 que da classificação que ele tem que eu utilizo como sendo para mim as inteligências que nós, seres humanos, vamos precisar focar cada vez mais daqui para frente. A primeira é a inteligência intrapessoal. Intrapessoal é o contexto de eu comigo mesma, né? O quanto que eu me conheço, né? O que que eu gosto, né? O que me move, o que me motiva. Então, você ter a sua autoconsciência, né? Saber quem você é e para onde você está indo. Então, isso entra dentro do intrapessoal. A segunda inteligência que ele lista é a inteligência interpessoal, que é quando se trata da questão do relacionamento com o próximo. E realmente, inclusive até por causa das novas tecnologias, né, economia compartilhada, economia, né, que estão surgindo, novas formas da gente interagir, né, por exemplo, eu tenho feito algumas reuniões ultimamente com pessoas bem mais jovens, né, que tudo é por internet, né, tudo é virtual. É o contato pessoal que foi da forma até que eu fui instruída que era a forma mais elegante e correta a ser feita, hoje em dia não é mais assim. E eu estou dando só um exemplo no contexto de uma reunião, né, que pode ser presencial ou virtual, e a tendência é ser cada vez mais virtual, mas veja, por exemplo, a forma como a gente interage com o Facebook.
Isso também já é uma outra forma de mostrar como as interações entre as partes estão mudando muito, né? E aí também entra uma outra parte da interação que eu estudei, que eu acho que é muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, que é a questão da codependência, interdependência. Até pelo fato da proximidade maior que eu sempre tive, né? Cada vez mais a proximidade ela já não é uma necessidade. Então, a tendência que existia, e eu acho que, né, aí é minha opinião pura, e você não precisa nem concordar comigo, você pode fazer uma experiência e ver o que você acha disso, mas o ponto é, na minha opinião, antigamente, os relacionamentos eles tinham até uma maior codependência por causa dessa proximidade tão grande. E agora que esse contato não é tão próximo, ou tem muito mais o virtual, a gente está saindo para um contexto de interdependência, que também pode ser muito saudável. Então, daí é uma outra coisa que está impactando muito a questão da inteligência interpessoal, que é o relacionamento nosso com o próximo, né? E uma terceira inteligência que ele lista lá, mas depois ele incluiu e excluiu, e teve algumas questões, eu acho que ele ainda está aprofundando os estudos nessa inteligência que ele classificou como inteligência existencial. Essa inteligência existencial, ela trata basicamente da conexão nossa com o divino, que é algo que vai além. É o nosso com o algo maior, é algo que vai além de nós. E que ele trata que isso é o que traz o nosso diferencial maior, principalmente quando a gente se compara com uma máquina, não é verdade? Então eu continuo achando que isso realmente é uma verdade e eu acho que é um grande diferencial humano, essa nossa possibilidade de conectar com o divino, utilizar a intuição, né, que máquina nenhuma, eu acho que pelo menos vai demorar bastante tempo até elas terem a capacidade de começar a terem intuições sobre as questões, né? E é isso. E espero que tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, então compartilhe com seus amigos, tá bom? Os links estão aqui abaixo desse vídeo. Então, obrigada e até a próxima. Tchau!